Sejam muito bem-vindos à live. Boa noite a todos. Eu sou a Meiri Nakamura, trabalho com macarrons e tenho uma forma muito peculiar de ver e entender e fazer esses docinhos considerados tão temperamental. Nessa live de hoje, a live de hoje vai ser um pouco especial, porque eu quero falar dos macarrons como um todo. Porque eu recebi essa semana muitas mensagens perguntando se é possível fazer macarrons no forno caseiro. E como todos sabem, eu não ensino a fazer macarrons no forno caseiro, porque meu objetivo é ensinar confeiteiros, confeiteiras, aspirantes a confeiteiras e aspirantes a confeiteiros a fazer os macarrons de forma profissional, para ter uma renda, para conciliar com a profissão que já tem, ou se profissionalizar para fazer só os macarrons, para fazer macarrons para agregar ao seu trabalho na confeitaria. Enfim, é por esse motivo que eu não ensino. Mas quem está aqui nessa live, que faz macarrons nos fornos convencionais caseiros, mas que quer empreender, quer se profissionalizar, quer ter os macarrons para ter uma renda, então essa live também é para você. E hoje eu quero falar dos macarrons como um todo, e vou falar sobre isso também, da dificuldade é possível fazer macarrons no forno caseiro, mas tem-se uma dificuldade muito grande quando a intenção é empreender e escalar a produção, tá? Quando a gente conhece os macarrons, a gente conhece aqueles docinhos coloridos, lindos, com vários sabores, mas os macarrons não é só isso. Muitas pessoas querem fazer os macarrons por causa disso, porque é um doce considerado nobre, diferenciado, por isso ele tem um leque de possibilidades para trabalhar com os macarrons. E por isso mesmo ele também é considerado muito rentável. Só que quando você quer trabalhar com macarrão, mas você não entende o que é esse docinho, não sabe o que é esse docinho, acaba investindo em muitos utensílios, em muitos materiais desnecessários muitas vezes, e isso vai somando, o tempo vai passando e vai somando muito dinheiro investido e tempo em coisas que não são necessárias para fazer esses macarrons. Porque o que precisa mesmo ser investido para que se tenha êxito as pessoas não têm esse conhecimento de fato. Então, acaba que o macarrão foi considerado temperamental por causa disso, né? Então, vai dificultando, quando você não tem nada adequado, vai dificultando a produção, a confecção desses docinhos, tá? E eu vou falar também por que eu sempre falo isso, de ter tudo adequado, de conhecer matéria-prima, de tudo que vem antes, que não adianta ter uma coisa só, perfeita, você fazer uma macarronagem perfeita, se as outras coisas você não tem. O macarrão, ele é um doce muito rentável. Então, dá para trabalhar com macarrão com várias possibilidades. Quando eu comecei a trabalhar com os macarrons, eu comecei a trabalhar lentamente, estudando, aprendendo, porque ele tem características próprias, que são os pezinhos à sua volta, e ele tem também característica
na sua consistência, que tem que ser úmido e macio e ter uma crocância na bolachinha, na casquinha. Então, se você não tem conhecimento do que realmente é o macarrão, acaba pegando receitas na internet, achando que pode ser feito daquele jeito, compra os ingredientes, que são 5 ingredientes apenas. Então causa muita confusão, porque tem muitas informações, cada confeiteiro e cada chefe tem um método e uma forma de fazer esses docinhos. Mas na minha visão, esses docinhos eles não são tão difíceis e nem tão complicados quanto pintam eles. Porque quando você tem, a partir do momento que você conhece o que é o macarrão, que ele é uma iguaria francesa, que tem características próprias, que são os pezinhos à sua volta, ser crocante por fora, úmido e macio por dentro. E se você conhece, e se você tem conhecimento que ele precisa de técnica para ser executado e que precisa também ter equipamentos, utensílios e matérias-primas adequadas, minimiza todas as chances de erros e de perdas. Porque se você pega uma receita e vai executar e geralmente não dá certo por causa do desconhecimento de tudo isso que eu falei, você vai tentando, você vai investindo em vários cursos que não te dão os resultados e, portanto, você não consegue fazer os macarrões perfeitos. O que é o macarrão perfeito que todo mundo quer fazer, quer ter na sua produção? É um macarrão bonito? Um macarrão bonito é um macarrão perfeito. Ele tem as características e ele é bonito. É isso que as pessoas procuram, será? Será que é só isso? Porque não é só isso. O macarrão perfeito, no meu conceito, ele tem que ser, sim, bonito, porque visualmente, para o cliente, o que chama atenção, a primeira coisa que chama atenção é que ele seja bonito. Quem não conhece, tem um ditado que fala que você só conhece o que é ruim quando você conhece um bom, né? Então, se a pessoa não conhece macarrons e ele consome macarrons feios e acha bonito e gostoso, tudo bem. Mas a partir do momento que você tem um macarrão diferenciado, que é bonito, que é gostoso, é um macarrão perfeito para o cliente, né? Mas para nós que confeccionamos macarrons, além de bonito, além de lindo, delicioso, ele também tem que ter 100% de aproveitamento na sua receita. Porque senão ele não é um macarrão perfeito. Se você apresenta um macarrão bonito e gostoso, mas você tem metade da receita perdida, porque geralmente as pessoas mostram só os macarrões bonitos, né? Ninguém mostra macarrão com defeito. Então, se nós que confeccionamos macarrons temos um macarrão bonito, delicioso, mas não temos aproveitamento na receita, ele não é um macarrão perfeito, né? Porque ele é muito rentável, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o macarrão tem um lucro exorbitante. Farinha de amêndoa é cara? É. Chocolate importado é caro? É. Mas ele tem muito valor agregado e, portanto, independente da região que você mora, a gente ainda consegue colocar um valor super adequado a ele, ao que ele representa, né? Não é porque você mora no interior que você acha que você não vai vender macarrons porque ele é caro e ninguém conhece. É muito pelo contrário. Se quem é do interior e que aprende a fazer um macarrão e comercializa, as chances de... E ainda mais se não tiver concorrente, né? A chance de ter um lucro muito grande é muito grande. Mas desde que você não tenha perdas, né? Então, ele só é lucrativo quando você não tem perdas. Tem várias formas de se trabalhar com os preços, com os macarrons, para que ele fique atrativo para o cliente,
né? Mas no caso do macarrão, a quantidade também é muito levada em consideração, porque se você faz grande quantidade de macarrão, ele vai proporcionar muito mais lucros para você, para sua renda. Então, investir no macarrão se faz necessário quando você quer ter uma renda, empreender. Porque fazer macarrões com tudo que você tem em casa é possível, mas não há crescimento. Então, se você não tem essa visão de crescer fazendo macarrões, escalar sua produção, fazendo com tudo que você tem em casa, não é possível não. E além do mais, eu sempre falo que a otimização do tempo de produção dos macarrões também é levada em consideração. Porque se você trabalha com tudo que você tem em casa, num forno caseiro, por exemplo, que dá certo, mas que você não consegue fazer essa otimização de tempo e da produção, acaba também, você acaba não tendo o lucro que esse docinho proporciona. Porque demora muito tempo para assar uma receita. Você não consegue, por exemplo, pegar uma encomenda, por exemplo, de 700 macarrões, 300 que seja macarrões, e fazer nesse forno convencional, otimizando o tempo, porque ele é moroso, é lento a forma que se trabalha com esse tipo de forno, tá? Então, essa é uma grande diferença, uma das grandes diferenças que eu sempre falo, que ter um forno adequado, seja digital, seja analógico, é importantíssimo, porque você não vai ter desgaste físico, nem mental, nem emocional, né? Porque quando você tem tudo adequado, já tem uma produção, comercialização dos macarrões, você vai otimizando o tempo, né? Você consegue fazer uma fornada atrás da outra sem ter esse estresse que nem tem no forno caseiro. Então fica muito limitado. E aí, quando você pega uma encomenda de 300 macarrões para assar no forno convencional, você vai pegar só essa encomenda e mesmo assim trabalhar dobrado, quiçá triplicado, para conseguir tirar esses 300 macarrões. Por exemplo, hoje está uma chuva horrorosa aqui em São Paulo, torrencial. Eu achei até que não ia conseguir fazer essa live, porque tá chovendo muito. Então, se você também faz macarrões no forno convencional para tirar 300 macarrões como um dia como o de hoje, não vai tirar. E aí entra o pânico, o desespero, e é desesperador, porque isso aqui, nas tentativas para você tirar 300 macarrões, você vai perdendo as receitas, portanto vai somando o seu prejuízo. Por isso que eu falo que é importante ter tudo adequado, porque quem quer fazer macarrão é muito prazeroso, é incrível. Quem tá aqui nessa live sabe o que eu tô falando, o quanto é prazeroso você conseguir fazer macarrões, tirar os seus macarrões do forno e aproveitar todas as bolachinhas que saem de lá. E fazer também num dia como o de hoje, chovendo, como tá chovendo aqui. Por isso que quem quer começar a fazer macarrões, conheçam mais sobre esses docinhos. Procurem saber o que ele é, né? Ele é um docinho muito versátil. E quando você aprende, e mesmo as pessoas que trabalham, que aprenderam a fazer macarrões por hobby, não quer comercializar, fatalmente acaba comercializando. Nem que não seja para ser sua renda principal, mas para fazer por prazer, acaba virando um negócio. Porque a partir do momento que você começa a fazer a divulgação dos macarrões, atraem pessoas que querem
comprá-los, né? Então, esse ramo, né? O macarrão ele tem um leque de possibilidades para se trabalhar, porque ele pode ser feito como lembrancinha, em caixinhas individuais. Eles podem ser oferecidos como para presente, né? É um super presente. Festas, todo tipo de festa, seja bodas, casamento, uma open house, que é quando você vai inaugurar a tua casa. Muitas possibilidades. Então, quem faz macarrons e tem muitas perdas, acaba não tendo esse lucro que o macarrão oferece, porque é muito desgaste, e aí acaba que as pessoas acabam desistindo de fazê-los, porque ele não... A gente vai tentando, e 2 vezes dá certo, 3 não dá. Então é desanimador, né? Mas quando dá tudo certo e se você tem essa consciência sobre a importância de se ter tudo adequado para minimizar todas as perdas e você conseguir pegar todas as encomendas que você quer, é o máximo. É importantíssimo isso, porque você não trabalha cansada. Por exemplo, eu trabalho sozinha. E o macarrão, eu desde o começo, há 6 anos, eu sempre trabalhei sozinha. E o macarrão me possibilitou trabalhar sozinha, pegando todas as encomendas que eu conseguia pegar e vendendo em pequenas quantidades para quem queria comprar para presentear, variados sabores, colocar numa caixinha variados sabores do meu menu e presentear as pessoas com os macarrões, seja porque é aniversário de amizade, de namoro, de presente de aniversário de uma amiga, ou simplesmente dar um mimo para uma pessoa querida. É maravilhoso receber o mimo dessa forma. Então, o que o macarrão propiciou para mim, por exemplo, que trabalho sozinha? Eu investi desde o começo, eu tinha essa consciência, sem saber ainda que os macarrões tinham suas peculiaridades, né, que eu fui descobrindo conforme eu fui trabalhando. Então, desde o começo eu investi já num forno adequado para fazer os macarrões, porque eu queria trabalhar só com os macarrões, embora eu já fizesse cupcakes. Então, o que o macarrão me propiciou? Que eu trabalhasse sozinha, pegando todas as encomendas que vinham surgindo, e no decorrer da minha divulgação aqui no Instagram, eu tive parceiras. Eu falo tive porque com a pandemia eu parei toda a minha produção por ser do grupo de risco. Mas até fevereiro desse ano eu ainda estava trabalhando com as minhas parceiras, porque o macarrão também possibilita que possamos fazer parcerias com quem já é confeiteira ou chefe, mas que não querem colocar na sua cozinha o macarrão por causa das suas especificidades, né? O macarrão, ele demanda dedicação, tempo, paciência, né? Então eu consegui, quando eu comecei a divulgar meus trabalhos, meus macarrões aqui no Instagram, foram surgindo parcerias de chefe, de cafés, que eles queriam comercializar os macarrões, mas eles não queriam ter produção própria por causa dessa demanda de tempo e de dedicação, né? As pessoas entraram em contato comigo, meus parceiros, e fizemos uma parceria que era super bom para mim e bom para eles. E fora essas parcerias, eu tinha a minha venda, as minhas encomendas agendadas, seja para
caixinhas de presente, seja para festas, tudo organizado. E uma das coisas que precisa ter e ser também para fazer os macarrons, e ainda mais se for sozinha como eu, é que tem que ser muito organizada. Tem que ter muita organização para ter uma rotina que tudo vá fluindo de forma que tenha o mínimo de imprevistos possíveis. Então, tudo isso o macarrão propicia. Então, é incrível, incrível trabalhar com os macarrons. Isso eu tô contando aqui, a gente tem pouco tempo, né? E eu tô contando aqui um pedacinho só e muito por cima do que esses docinhos eles representam para mim, né? No caso, e assim como para muitas minhas alunas, representa muita coisa. Eu conheci os macarrons aqui em São Paulo, numa cidade que eu não conheço, ainda não conheço tanto. Eu sempre, quando eu saio, eu sempre gosto de sair sempre com meu marido acompanhado. Eu nunca saio sozinha, porque eu tenho medo de sair e de repente não conseguir achar o caminho. De tão grande que é essa cidade, né? Mas o meu marido sempre me ajudou, né? Mas sempre nos bastidores, não na minha produção. Né? Então eu trabalho sozinha faz tempo e quando eu pensei, quando estava aumentando, e lá em 2017, quando a minha produção, eu cheguei assim no máximo da minha produção, trabalhando sozinha, porque e quando você quer crescer mais ainda, e isso é possível com os macarrons, e aí você vai delegando, contrata pessoas para te ajudar, nem que seja para fazer como eu fiz, para que elas trabalhassem só recheando, por exemplo, os macarrons. A minha produção eu fazia e tinha uma pessoa que eu comecei a ensinar lá em 2017 a rechear os meus macarrons, mas vinha me ajudar só para rechear os macarrons, porque eu já estava com a minha agenda super lotada e uma demanda incrível e sozinha eu já não estava conseguindo. Então, eu comecei a ensinar uma pessoa para trabalhar comigo só para rechear os macarrons. Mas eu sou muito criteriosa, eu sou muito organizada e sou muito detalhista. E para mim, entrar numa cozinha tem que já estar de touca, com nenhum fio de cabelo fora dessa touca, porque é importante esse procedimento na cozinha, né? Então, eu comecei a ensinar uma pessoa e ela tinha um cabelo comprido, né? E por mais que colocasse o cabelo todo para dentro da touca, preso e colocando a touca, me causou transtorno, porque caiu o cabelo numa das produções que eu tinha feito. Não sabia, porque eu estava ensinando, mas eu comecei a checar todo o trabalho da pessoa no começo, depois não. Então eu confiei e deleguei essa tarefa para ela e aconteceu uma coisa que em anos nunca tinha acontecido comigo, né? Uma das minhas parceiras que revendia o macarrão encontrou um fio de cabelo e aí eu fiquei muito brava, porque eu prezo tanto na qualidade, do começo ao fim da minha produção até a finalização, eu prezo tanto pela qualidade e do cuidado e da dedicação, eu fiquei muito brava. E foi então que eu resolvi que eu não queria ninguém me ajudando mais, porque eu não podia correr mais o risco de
de não ter uma pessoa que seja tão cuidadosa, pelo menos no mínimo cuidadosa, a ponto de não ter enviado, por exemplo, esse macarrão dessa forma e de não ter me avisado, por exemplo. Talvez a pessoa também não soubesse, mas o fato de teimar um pouco que aquele cabelo não ia causar nada, causou, né? Então também tem que tomar muito cuidado quando tem todo... a gente cuida muito, né? E geralmente as pessoas, quando não é deles, as pessoas geralmente não têm tanto cuidado quanto a gente tem. Então aí eu firmei mesmo a minha ideia que eu tinha que produzir eu mesma do começo ao fim os meus macarrões, para que eles se mantessem o nível de qualidade que eu sempre ofereci para os meus clientes. Então, isso não quer dizer que não tem que ter ajudante, né? Tem que ter sim. Quando a gente... E o macarrão, ele é tão incrível que a expansão com esse doce, ele é rápido também. Porque quando a gente começa a fazer a divulgação e as pessoas começam a conhecer, saber o que é macarrons, porque embora parece que não, parece que sim, né? Que tem muita gente que já conhece os macarrons, mas não é não, tá? Nem de degustação, de experimentar, de conhecer mesmo o macarrão, como de confeccioná-los, né? Então, essa mão de obra que é de excelência é escassa. Então, não é todo mundo que faz um macarrão perfeito, que no meu caso, que eu considero perfeito, que além de lindo, bonito e com aproveitamento da receita. Não é, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o macarrão, ele ainda não é todo mundo que conhece, não. Ainda tem muitos lugares, muitas regiões do Brasil que as pessoas não conhecem. E aí, quando a gente pensa em expandir, empreender, crescer fazendo macarrons, tem uma possibilidade incrível, grande. É um leque de possibilidades. Eu também enviava muito macarrons Brasil afora. Então, além de comercializar os macarrons aqui na minha cozinha, né? Além de ter parcerias com 2 cafés e com uma chefe confeiteira também, eu vendia macarrons, eu enviava macarrons eu fazia esse trabalho de enviar os macarrons para qualquer lugar do Brasil. Então, imaginem só se você... Quem está aqui nessa live e que trabalha com macarrons, assando macarrons no forno convencional, caseiro, eu queria que imaginasse como seria essa produção que eu estou falando. Imagina se é possível já você com a sua produção no forno caseiro, já produzindo. Você tem noção do que é essa produção? E eu sempre falo que não é possível. Só não é possível fazer macarrons nesse tipo de forno caseiro para escalar a produção. Porque se você que faz macarrons no forno convencional imaginar toda essa produção que eu estou falando, você vai ver que você mesma vai chegar na conclusão que não é possível. Essa live, eu queria falar muito mais detalhadamente sobre a logística, a produção, o que é o macarrão, porque quem faz macarrons, quem aprende a fazer macarrons de forma eficiente, com aproveitamento na receita, sabe o quanto é prazeroso trabalhar com esses docinhos, além de rentável.
Os macarrons, tem muitas pessoas que pensam que os macarrons, só faz macarrons quem já é da área da confeitaria, quem é da culinária, que gosta de ir lá mexer numa panela de vez em quando, fazer uma salada e tal. Não é nada disso não, tá? Qualquer pessoa que queira aprender a fazer macarrons, faz macarrons. Independente se é formada, se é nova, se é de idade, se é homem, se é mulher, se é mocinha, se é mocinho, não tem. E é assim como tudo na vida, basta querer. Só que com os macarrons, além de querer, tem que ter tudo adequado, porque senão vai enxugar gelo, não vai fazer macarrons. Né? Por que enxugar gelo? Porque se não tem nada adequado, você vai ficar fazendo, tentando, não vai conseguir e vai desistir. Porque o gelo vai derretendo, você vai ficar enxugando e ele vai continuar molhando, porque vai continuar derretendo e você não sai do lugar. E quando você sabe tudo o que você precisa ter para fazer os macarrons de forma que ele seja lindo, gostoso e com total aproveitamento da receita, você também não vai ter gastos com utensílios e materiais desnecessários. Então, convido vocês a todos a conhecerem a linha do meu trabalho, indo lá no meu IGTV, que eu tenho algumas dicas, falo sobre macarrons, tenho algumas dicas. Tem o meu canal de Telegram, que chama Macarrão 100%. Tem um link lá na minha bio e aí você entra direto. Se dê a oportunidade de conhecer o macarrão de um outro ponto de vista, de outra forma, tá? E eu falo que fazer macarrons é como uma engrenagem. Tudo tem que estar funcionando perfeitamente para que tudo o que ele tem que ser aconteça. Sem isso, não vai acontecer. Essa é a live de hoje. Eu quero desejar para todos um feliz ano novo, que se cuidem dos seus rigorosamente, sigam todos os protocolos de segurança para que o ano de 2021 possamos ter saúde para trabalharmos muito, porque o trabalho, tem um ditado que fala, né? O trabalho dignifica as pessoas. E é o que eu mais desejo, é saúde e trabalho para todos nós no ano que vem. E se não nos cuidarmos, talvez não seja possível, né? Então, se cuidando hoje, poderemos fazer muitas festas, realizar sonhos de muitas pessoas no ano que vem. Então, eu peço que todos se cuidem e que tenham um ótimo final de ano e se cuidem mais do que nunca, tá? Obrigada.